essa primeira característica do homem virtuoso. O homem virtuoso não é um homem que domina regras, mas é um homem que sabe agir em situações concretas de vida que estão na mais estrita particularidade. Um enrosco maior, que é o enrosco do terceiro nível, é o enrosco dos princípios. O que é que faz com que uma conduta seja eticamente aceitável? Eu queria te dizer que esses níveis você também os encontra em outros segmentos da filosofia, né? Então, você pega uma árvore e diz, a árvore é azul. Bom, aí alguém pega e diz, esse juízo é falso. Mas então a pergunta é, o que é que faz com que... o que é que me permite conferir falsidade ao juízo de que a árvore é azul? E se você quiser partir para a estética, né, você diz, mas existe aqui uma observação a fazer interessante. É que para Aristóteles moralidade nada tem a ver com regra. Não se trata assim de não matar, não mentir, não sei o que, não senhor. Né? Não tem nada a ver com regra, por quê? Porque o homem virtuoso sabe como agir bem na situação específica de carne e osso. Então você percebe que aqui fica claro, a ética de Aristóteles é a ética de carne e osso. Em outras palavras, é a reflexão mais abstrata possível, mas que desemboca na concretitude da vida necessariamente. Em outras palavras, não se trata de dominar um certo número de regras, não matar, não mentir, não sei o que, cumprir suas promessas, etc e tal, e aí você será virtuoso. Nunca! Não há virtude fora da situação concreta de vida. Não há virtude fora do dilema existencial. Não há virtude fora da angústia da dúvida de como agir. Não há virtude fora do risco do erro na hora de agir. Portanto, a virtude não é o domínio de um conjunto de regras abstratas que se impõem a qualquer indivíduo em qualquer situação, abstratamente, friamente, genericamente. Não, a virtude é sempre um saber situado, situacional, posicionado. Em outras palavras, é o cara que sabe agir no contexto, né? na situação concreta. E aí a mãe vai ao cabeleireiro. Muito bem, a mãe vai ao cabeleireiro, situação que antecede momento social importante, matrimônio, essas coisas, bodas, né? Bar mitzvah. E aí a mãe volta do cabeleireiro e pergunta para o filho ou para o marido: que tal? E o marido ou o filho acharam um horror. Um horror. Mas aí o que fazer? Que coisa mais uma coisa, sempre fala em ética, pensa no cara que roubou bilhões, não sei o que. Mas eu vou mostrar uma coisa, o que fazer? Porque você claramente assiste ao surgimento de dois princípios que vão se enfrentar. De um lado, você tem um princípio que é o da verdade. Detestei. De outro lado, você tem um outro princípio que é, digamos, da gentileza, preocupação com o afeto do outro, né? Kindness. Sentiu o problema? Então, o que dirá Aristóteles? A virtude não é uma regra, sabe? Em situações em que há litígio entre a verdade e a polidez, seja verdadeiro ou seja polido. Não. Aristóteles dirá, o virtuoso, naquele dia, naquele momento, naquela mãe, naquele cabelo, naquela coisa, vai fazer o melhor. Vai fazer o que deve ser feito. Então, se você não é virtuoso, procure ver como ele age
e faça igual. Amar como Jesus amou e também elogiar ou não a mãe como Jesus elogiou ou amou também, né? Etc e tal. Mas eu vou apresentar uma tentativa de esclarecimento. Eu não preciso te dizer que isso que eu vou falar agora é reflexão que atravessa os séculos. Aristóteles vai partir de uma ideia para discuti-la, que é a ideia da igualdade. Ideia da igualdade. Em outras palavras, a justiça pressuporia a distribuição do mundo em partes iguais. Ora, o que dirá Aristóteles? É até possível em determinadas situações a igualdade estrita na distribuição das coisas do mundo seja uma distribuição justa. Porém, isso nem sempre acontece. E, naturalmente, um dos exemplos que Aristóteles poderia ter dado é o julgamento do rei Salomão, que você conhece do livro de Reis, não é? A mulher deu um filho é meu, outro filho é meu, que diz o rei Salomão. Vamos cortá-lo no meio, distribuição justa, metade de um, metade da outra, e está tudo certo. Aí, claro, a verdadeira mãe diz, pelo amor de Deus, deixa o filho para ela. E aí Salomão descobre quem é a verdadeira mãe com esse artifício. E, naturalmente, neste caso, a distribuição ficou 100% de um lado e 0% do outro lado. Tá certo? Bom, muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que a ideia de igualdade é o princípio tosco, elementar, simplório da ideia de equidade. Em outras palavras, a busca de uma distribuição justa a partir da atribuição do que é devido a cada uma das partes, sem privilégios. Ora, Aristóteles então proporá dois tipos de igualdade para resolver o nosso problema. Uma igualdade que ele vai chamar de aritmética e uma igualdade que ele vai chamar de geométrica. Muito bem, o que é uma igualdade aritmética? É essa que você conhece. 1 é igual a 1, 2 é igual a 2. 2 para um, 2 para o outro, 3 para um, 3 para o outro. Igualdade aritmética. Aristóteles, porém, vai nos propor um segundo tipo de igualdade, que é a igualdade geométrica. Ou seja, uma igualdade nas relações entre as unidades. Do tipo 2 está para 4, assim como 4 está para 8, assim como 8 está para 16. É uma igualdade que respeita, digamos, uma relação entre unidades. E você dirá, sim, e aonde isso tudo vai nos levar? Vai nos levar à possibilidade de distribuir com equidade a partir de demandantes diferentes. Não tendo como comparar, tudo é uma questão de força, né? E a força política, Aristóteles considera como parte da circunstância e da situação em que alguém tem que decidir. Ora, é exatamente aqui que fica claro a diferença entre justiça distributiva e justiça corretiva. Porque a justiça corretiva
ela se funda numa igualdade aritmética. A justiça distributiva se funda numa igualdade geométrica. O que eu quero dizer com isso? Sendo você gordo, magro, negro, branco, católico, protestante, não sei o que tal, vai ter o mesmo pedaço de bolo. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou dar igual para desiguais. Agora, a partir do momento que eu dou desigual para desiguais, eu estou meramente distribuindo, ou se você preferir, eu estou meramente retribuindo na minha distribuição uma desigualdade pré-existente. Que a proposta de Aristóteles é uma proposta que nos remete a uma ideia de justiça ideológica. Por quê? Porque a igualdade aritmética e a igualdade geométrica, as variáveis que vão ajudar a escolher o tamanho da fatia de bolo vão depender do tipo de sociedade que queremos para nós. Ou seja, de uma ideia de sociedade futura. Ou seja, de uma representação de sociedade ideal. Ou seja, de uma ideologia.